Capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e, navegando diretamente, chegamos a Cos. No dia seguinte a Rodes e de lá a Pátara. Encontramos um barco que ia partir para a Fenícia e fizemo-nos ao mar. Chegando à vista de Chipre, que deixamos à esquerda, seguimos em direção à Síria e aportamos a Tiro, pois era ali que o barco ia descarregar. Tendo encontrado os discípulos, passamos 7 dias com eles. Inspirados pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas ao fim da nossa estadia, partimos. Acompanharam-nos todos com as mulheres e os filhos até fora da cidade. Ajoelhamo-nos na praia para orar, despedimo-nos e subimos para o barco, enquanto eles regressavam às suas casas. E nós, terminada a travessia, fomos de Tiro para Ptolemaida. Depois de termos saudado os irmãos e de termos ficado um dia com eles, partimos no dia seguinte para Cesareia. Fomos à casa do evangelista Filipe, um dos 7, e ficamos em sua companhia. Ele tinha 4 filhas virgens, que eram profetisas. Como lá passamos bastantes dias, desceu da Judeia um profeta de nome Agabo, o qual foi ter conosco, pegou no cinto de Paulo e, ligando-se de pés santo, o homem a quem pertence este cinto será ligado assim em Jerusalém pelos judeus, e eles entregá-lo-ão mãos dos pagãos. Quando ouvimos isto, nós, os naturais da terra, suplicamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo então respondeu: Por que estás a chorar e a despedaçar meu coração? Quanto a mim, estou pronto, não só a ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não havia meio de o dissuadir, cessamos os nossos pedidos dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. Decorridos estes dias, fizemos os nossos preparativos e subimos a Jerusalém. Acompanharam-nos alguns discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menação, discípulo da primeira hora, que era natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, e todos os anciãos aí se reuniram. Depois de os saudar, começou a expor minuciosamente tudo quanto Deus tinha feito entre os pagãos pelo seu ministério. Quando acabaram de o ouvir, deram glória a Deus e disseram-lhe: Vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem deixarem de ser ardentes defensores da lei? Ora, o teu respeito, disseram, que ensinas a todos os judeus espalhados entre os pagãos a apostásia em relação a Moisés, acolhendo-os a não circuncidarem os filhos, a não seguirem a lei. Que fazer então? De certo, hão de ouvir dizer que tu chegaste. Faz, pois, o que te vamos sugerir. Temos aqui 4 homens que têm um voto a cumprir. Leva-os contigo, submete-te com eles aos ritos da purificação e paga-lhes as despesas para repararem a cabeça. Toda a gente ficará assim, a saber que nada há de verdadeiro nos rumores postos a circular a teu respeito, mas que, pelo contrário,
te mantens fiel e cumpridor da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já lhes demos a conhecer por escrito a nossa decisão, que se abstenham de carnes imoladas a ídolos, do sangue das carnes sufocadas e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo esses homens, purificou-se com eles e entrou no templo, onde anunciou a data em que terminavam os dias da purificação, ao fim dos quais devia ser oferecido sacrifício por cada um deles. Quando os 7 dias estavam já a terminar, os judeus da Ásia viram-no no templo e, amutinando o povo, gritaram: Homens de Israel, acudi! Este é o homem que a todos prega e em toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, até gregos introduziu no templo e profanou este lugar santo. De facto, tinham visto antes na cidade o efésio Trófimo com ele e pensaram que Paulo o introduziu no templo. A cidade inteira ficou alvoroçada e o povo corria de todos os lados. Apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas imediatamente fecharam. Preparavam-se para o matar, quando chegou ao tribuno da corte a denúncia de que Jerusalém se encontrava toda em alvoroço. Reunindo, sem perda de tempo, soldados e centuriões, precipitou-se com eles sobre os manifestantes que, ao verem o tribuno e os soldados, cessaram de bater em Paulo. Então, o tribuno, aproximando-se, mandou-o prender e ordenou que o algemassem com 2 cadeias. Depois perguntou-lhe quem era e o que tinha feito. Mas cada qual, no meio da multidão, gritava o que lhe apetecia. Não podendo, devido ao tumulto, obter nenhuma informação precisa, mandou conduzir Paulo para a fortaleza. Quando chegou aos degraus, os soldados tiveram de o levar por causa da violência da multidão, pois o povo seguia em massa a gritar: "A morte!" Já quase dentro da fortaleza, Paulo disse ao tribuno: "Ser-me-á permitido dizer-te uma palavra?" Disse ele: "Tu sabes grego? Não és então o egípcio que há tempos provocou uma rebelião e arrastou para o deserto os 4.000 sicários?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu de Tarso, cidadão de uma notável cidade de Cilícia. Peço-te que me autorizes a falar ao povo." Concedida a autorização, Paulo, de pé nos degraus, acenou com a mão ao povo. Fez-se profundo silêncio e ele dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica, dizendo: